Esse tema que a gente está trazendo para o pessoal hoje, imunidade e intestino. Então, afinal, qual a relação entre os dois? Gente, olha só, eu vim trazer logo um tema cabuloso, né? Para quem já acostumou a ouvir sobre o tema, vai falar, não, eu já sei, ela vai falar de novo aquilo ali, tá? Gente, mas vocês não têm noção como é importante, né? Quem não está acostumado a me ouvir falando disso, eu vou falar para vocês. É claro, é simples e claro, tá? A gente cuida da gente como? De dentro para fora, certo? E Exatamente. por que que o cachorro tem que ser diferente, Carlos? É Por que que o verdade. cachorro que tem que ser... Olha a Lídia, minha amigona, uma cliente, que eu conheci ela como cliente. A gente tratou da Tata, gente, eu me emociono, sério, eu tive que até parar a explicação, porque a Tata, para mim, ficou na minha história, ela fantástica. A gente fez um trabalho justamente de alimentação, né? A gente trouxe mais saúde até para Tata, o cachorrinho dela, que hoje não está mais com a gente, mas que viveu por muitos anos, por causa de uma saúde com qualidade de vida também, é uma adição de qualidade de Claro. vida por causa da alimentação, né? Então, E ela, como a e ela gente... frisou bem que você explicou muito bem isso para ela. Ah, que legal, que legal. E a gente, assim, se a gente é o que a gente come, certo? E o cão Claro. também é. Assim, por que que ele seria diferente, né? Só que lá dentro da gente, certo? Quando a gente come alguma coisa, quem que processa tudo isso, Carlos? Quem que Intestino. processa os alimentos? O Intestino. estômago, o intestino, todo o nosso aparelho digestivo, certo? Sim, No cachorro também. Só que claro. aí, quem que ajuda a fazer a digestão desses alimentos? Quem que ajuda? A gente tem enzimas, a gente tem Sim, substâncias que o corpo faz para facilitar, ele produz para facilitar essa digestão, mas também a claro. gente tem um batalhão de verdade que vai ajudar a fazer a digestão desse alimento. E aonde está esse batalhão? No intestino, são as bactérias benéficas do Nossas intestino, coleguinhas do nossas intestino. coleguinhas. Então, assim, a gente tem um nome meio esquisito, né? Um processo de simbiose, né? Que é o que é simbiose? Ah, quando você convive bem com outro organismo e você promove uma situação onde todo mundo tira proveito. Então, a bactéria tira proveito do seu organismo como alimento, né? E o nosso corpo, o corpo do cão, o corpo do pet também faz a mesma coisa, certo? E aí você me Sim. fala, o que que tem a ver isso com a imunidade? Tá, você tá falando que o bichinho lá, ele tá lá, tá, ele tá lá. Só que sabia que muda a população do bichinho que está no intestino de acordo com o que você come, com o que você ingere? Isso é extremamente importante. E Ela sabia varia muito. se você der o substrato certo, a comidinha certa para essas bactérias comerem e produzirem substâncias benéficas para o seu organismo, você vai ser mais saudável? E o Então cachorro isso é também, interessante. entendeu? Isso é Sim, uma lição para a vida, Carlos, não é só para os pets. Por que que influencia tanto a alimentação? Não é só porque tudo que a gente precisa são nutrientes essenciais, não é só isso. A gente precisa claro. cuidar de quem cuida da gente. Olha que bonitinho. A gente precisa cuidar de quem cuida da gente. Sim. E os bichinhos A gente precisa bons, tratar com eles carinho, né? brigam. Eles brigam com quem? Com os ruins. Então a gente tem as bactérias boas, benéficas do intestino, e as bactérias maléficas, que são as patogênicas, que vão causar doenças, vão causar inflamação, vão causar irritação na mucosa, vai dar várias alterações orgânicas que a gente vai conversar ainda hoje, tá? Só que, inicialmente, se ele produz substâncias boas para o organismo, eu vou contar agora um dado que é, na verdade, científico. Eu não quero ser muito técnica nessa live, mas mais de 70%, tá? De todas as células de defesa de mucosa do organismo são produzidas aonde, Carlos? No No intestino. intestino, gente, 70% da nossa imunidade dos pets é a mesma coisa. Estão Mas tem vendo gente por que que a fala que é relação dos dois? 80%. É isso. Se a gente não respeitar a saúde do intestino, a gente vai se dar mal e o cachorro também. Então, assim, eu tô dando uma alimentação que está totalmente completa para o meu animal. Tem todos os nutrientes que ele necessita.
Ok, muito bem. Isso, gente, isso é fantástico. A gente precisa partir do princípio que a gente está alimentando bem o animal. Mas será que Sim. esse mesmo alimento que você acha que está chegando lá, né, no seu organismo, a bactéria que está lá dentro do organismo deles estão gostando desses alimentos? Será que eles vão conseguir se multiplicar em relação a esse substrato que você está Será que oferecendo, vai né? agradar? Não é? Será? Será mesmo? Então, aí vem substâncias irritativas, toxinas, alimentos com má digestão, né? Aí a gente entra um pouquinho na parte veterinária. Claro, a gente tem que pensar se o corpo está produzindo enzima suficiente, aí já entra na questão do nutrólogo investigar se está tudo Certo. fisiologicamente acontecendo como deve acontecer. Mas, se o cachorro estiver saudável, tá? Mas ele estiver comendo o alimento que não é adequado para aquelas bactérias que estão dentro do intestino, vai desandar o negócio, entendeu? Certo. E aí o que que acontece? Esse animal vai começar a ter sintoma. Ah, mas o meu Hum, cachorro não tem nada. Quais são os sintomas mais comuns, tá? Diarreia, vômito frequente, fezes com muco, ou certo. O muco, só para o pessoal fezes entender a gente, endurecidas, é como se fosse um gelzinho transparente, catarro. certo? Um catarro. Parece uma cara de Exato. ovo, Isso. transparente, né? Até, na verdade, tendo essa dificuldade aí de fazer, de defecar, porque alguns animais, eles mostram a disbiose, que é um nome feio, né? Disbiose, gente, mas assim, eu tenho que falar que é o nome técnico. Disbiose, parece um monstro. Disbiose é nada que diz, é uma disfunção, né? Biose é vida. Então, desequilíbrio da vida, desequilíbrio das bactérias intestinais que estão dentro do animal. E o que que a gente faz? Protege o crescimento das bactérias ruins, elas perdem função, elas começam a diminuir a sua população e dá margem para que várias bactérias que também existem no organismo crescerem de forma patogênica, né, e agressiva, vão produzir substâncias tóxicas, vão irritar o intestino, vão ter vários problemas regionais dentro do sistema gastrointestinal, mas também não é só isso, tá? E aí eu vou Certo. complicar um pouquinho a história. É, vou complicar. Ah lá, Golden. Olha só Ó, essa pergunta, caiu bem aqui. Alergia alimentar pode ser causada ou confundida com uma desbiose? Será que uma alergia alimentar não vem de uma desbiose? Será que um hum, desequilíbrio intestinal das bactérias não predispõe um ambiente que leva a uma mucosa, e essa mucosa que deveria ser apertadinha e ter um quê? Uma permeabilidade fechadinha, assim, ó, ela começa a ter espacinho. Se a começar a ter Silvia espacinho, falou quem disso assistiu a ontem. live de ontem, proteínas que Isso. não deveriam passar nessa barreira da mucosa, que na verdade é uma barreira imunológica também, né? Se essa proteína passar aqui, ó, e não deveria passar, o que que o corpo faz? Entrou, faz de conta que ele entrou, não era para entrar. O corpo fala: opa, entrou alguma coisa estranha aqui. Quem que é essa proteína gigante aí que não deveria estar aqui? Ah, vamos atacar. Vamos atacar, gente. O que que tá fazendo? É um corpo Sim, estranho, não certo? reconhece. Não era, É, certo? Duas situações. Essa proteína pode estar grande demais, não digeriu direito, chegou lá no intestino de um tamanho que não deveria chegar ao ponto, né, de não digerir. Enfim. E outra questão é que a mucosa irritou, inflamou e separou, certo? Separou, entrou essa certo. proteína Baubal. Por quê? Existe uma memória imunológica. O corpo, ele reage e combate essa proteína que está lá, certo? A proteína está lá. Não pode Certo. sair, não pode ficar lá, gente. Vamos combater essa proteína. O corpo faz um arsenal de anticorpos, células, linfóides e aquele ataque e guarda a mensagem. Corpo, corpo.
Se você entrar em contato de novo com essa proteína, fique esperto. O corpo vai Organismo, reagir. fica esperto, porque se você tiver uma ingestão dessa proteína, é vilã, essa primeira do mal, entendeu? Então, se a gente não conseguir esclarecer isso para o organismo, ele vai continuar agindo dessa forma. Então, a alergia, sim, é derivada muitas vezes de uma desbiose, gente. Alergia de Ela pele vem para na os consequência, cachorrinhos. ela vem então na Sim. consequência de uma desbiose. A ideia realmente é que a gente não faça o animal ter alergia, né? Vamos voltar à questão da alergia. Quando a Sim, alergia ela se comporta já presente no organismo, é um pouco mais difícil. Então, como a gente evitar a alergia, né? Ai, eu tenho pavor. Quando eu olho lá no Instagram da minha amiga, o cachorro dela tá todo empipocado, eu não quero que aconteça isso com o meu, né? claro. Eu escuto isso muito. E eu escuto muito, Celina do céu, eu preciso você me ajudar. Eu não aguento mais. Faz 5 veterinários que eu vou e todos eles não conseguem resolver a alergia do meu cachorro. Aí eu pergunto, infelizmente, mas e aí? Ele mexeu na alimentação? Não. Aí eu fico com isso na cabeça, Carlos. Eu falei, gente, a gente precisa mexer de dentro para fora também, entendeu? Eu acho que Claro. a pele, eu não sou dermatologista, estou longe disso, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas a questão da inflamação, né, da inflamação do organismo, da gente, do pet que for, ela vem de dentro para fora muitas vezes, Carlos. Então, quando Sim, a gente sim. ingere alimentos e promove uma situação, um ambiente hostil, né, um ambiente que não é favorável no intestino, ele acaba produzindo toxinas que podem também ser inflamatórias. Então, Certo. bactérias ruins, bactérias patogênicas, né? Que fazem o quê? Toda uma produção de substâncias tóxicas dentro do intestino promovem o quê? Liberação para a mucosa intestinal, a mucosa absorve e inflama o organismo inteiro. Então, olha só o Hum. estrago. Estrago, né? Aí, Para não falar aí, outra aí coisa. entrou o problema. E esse problema? Ah, mas meu cachorro não tem diarreia, mas meu cachorro não tem vômito, não tem nada. Será que ele tem desbiose? Pode ter, Carlos. Aí que tá o Bom, problema. A desbiose nem sempre ela é acompanhada de sintomas clínicos, né? ela O que a pode ser gente percebeu, silenciosa, então. silenciosos. O que acontece? Certo. Animais que tomaram um antibiótico por muito tempo, por um período muito longo, que acontece dentro do intestino. Não estou falando que nunca tem que tomar, Carlos. Acho que o antibiótico ele tem que ser tomado no momento certo, no tempo certo, porque tem momentos que tem que tomar, não tem o que fazer, Sim, né? sim. Se faz Só necessário, que, né? só que assim, gente, se faz necessário, tomou antibiótico, vamos cuidar desse intestino, porque senão as consequências ruins, né? Tem a parte boa, que é controlar a infecção bacteriana da infecção, onde for que ela está sendo atacada, é a parte Sim. boa, né, do uso do antibiótico. E a parte ruim? Ah, o antibiótico ele escolhe só aquela bactéria lá, exatamente aquela que está fazendo infecção, uma ferida ou que seja assim? Não. Se você Não tem uma, ingere uma esse seleção, né? antibiótico vai para o organismo inteiro. O cachorro também, se você oferece um antibiótico terapia para ele durante uma semana, por exemplo, uma semana que ele está tendo o quê? Uma diversidade. O que é diversidade? É uma maior quantidade de populações diferentes de bactérias, diversidade bacteriana no intestino. Então, a gente tem Certo. populações. O que faz o intestino ser mais saudável? É quando a gente tem maior diversificação de populações bacterianas no intestino. Olha que interessante. Quanto mais rica, mais diversa a gente tem esse intestino, Quanto mais tipos diferentes de bactérias eu sim, tiver, melhor. sim. E aí o que a gente percebe? Quando a gente entra com antibiótico a longo prazo sem cuidado pós, você mata várias populações. E aí permite que outras que não deveriam estar lá crescendo, livre, leve e solta, começam a crescer. E isso causa uma desbiose, né? E às vezes o sintoma dessa desbiose não é muitas vezes diarreia, vômito, muco, é às vezes descamação. O animal às vezes tem falta de apetite. Por quê?
a população bacteriana intestinal acaba diminuindo a produção também de substâncias boas que o corpo deveria conseguir absorver também. Então tem o lado ruim de produzir coisas ruins e o lado ruim, pior ainda, né, que contribui para piorar o processo, é não produzir substâncias boas, né? É muito complexo isso, Carlos, eu acho que eu vou parar por aí, porque senão vai complicar demais, né? Mas eu acho que deu para a gente entender quanto é importante a gente cuidar do intestino, né? Quanto é importante manter ele saudável e funcionando bem, né? E tem como resolver esse problema? Tem. Aí que tá, gente. Tem como resolver. Olha que legal. Como é que a gente Então, resolve isso? qual a solução? Qual a solução ou Qual a quais as solução? soluções? Quando a gente tem essa disbiose, né, esse desequilíbrio da flora intestinal, a gente precisa ajudar esse organismo. Já que ele não está conseguindo resolver sozinho, como é que você ajuda? Você aumenta a diversificação da flora através de formadores de bactérias boas, que é um substrato, é como se você desse comida. Eu brinco assim, né? Quando eu falo com o doutor, tem a comidinha do bichinho bom e tem o bichinho bom, né? O bichinho bom é o Sim, soldadinho bom. Se você der o soldadinho bom, não é que ele vai se multiplicar com um monte de soldadinho bom. Não, ele vai, além de, né, se multiplicar um pouco, ele vai promover um ambiente para que outras bactérias boas cresçam também. É como se ele só até deixasse aproveitando crescer só, coisa boa, né? até aproveitando só você falando, você falou dos soldadinhos. A gente na Botufarma tem o Lactofull, que é o nosso probiótico, que ele tem as bactérias boas e os Sim, nossos símbolos justamente são super-heróis. Então, é justamente isso por conta aí. disso também, É, né? e as cepas que tem no Lactofull, né, Carlos, a gente sabe que são especiais para que a gente tenha uma imunidade boa do animal. Então, a Sim, formulação ela é muito inteligente, que ela não só trata a desbiose, que é o desequilíbrio, mas como ele promove crescimentos de bactérias direcionadas para melhorar a imunidade do cachorro, né, do gato também, né? Então, é sim. Não, interessante essa não é qualquer analogia. bactéria, né? O que me espanta um pouco, né, é que tem algumas formulações no mercado que elas servem para tudo. Elas servem para herbívoro, elas servem para carnívoro, elas servem... Tudo bem que tem bactérias que fazem parte de todos esses animais, né? Só que Certo. cachorro e gato, gente, um é carnívoro não estrito, que é o cachorro, e um é carnívoro, carnívoro, carnívoro. Então, assim, bactérias que consomem substrato vegetal é diferente de bactérias que consomem substrato de proteína animal, concorda? Então, como Sim. essas bactérias são Porque iguais, é gente, aquilo não que faz você falou. sentido. É, É aquilo que você falou no começo, que dependendo do que você come, você vai ter bactérias sim. diferentes no intestino, né? Algumas bactérias de probióticos são iguais, sim. Não vou dizer que são todas que são diferentes, mas a combinação, essa inteligência de montagem, que é importante, né? Além do mais, que a Certo. gente precisa de uma ajudinha para essa mucosa intestinal parar de inflamar tanto e começar a fechar um pouco aquele. Lembra que a gente mostrou que tem que ser assim, aí Sim, tá assim, para que que entre as desinflame e células comece a tá fechar de abertinho, né? novo. Isso. Então tem algumas substâncias que ajudam a fazer isso, né? A glutamina, por exemplo, a glutamina é um aminoácido, né? Que a gente faz o quê? A gente faz a proteção dessa mucosa e a gente permite que esse espacinho, uma que ele começa a quase ser um cimentinho, sabe? Tem essa função um pouco até Certo. física, né? E lembrando que a glutamina é um dos aminoácidos que funcionam como um combustível de crescimento dessa célula intestinal. É como se essa célula intestinal utilizasse de uma forma bem inteligente para que ela cresça mais rápido. Então, a recuperação da Legal. mucosa intestinal, ela ocorre mais rápido com a presença da glutamina. Tem várias outras substâncias que fazem a mesma coisa, cara. Então, a gente tem beta-glucanas. Não gosto de ficar falando de princípio ativo aqui, né? Porque essa é a minha Aham. área, gente. Se deixar, eu só fico nisso, né? Aham. Mas, assim, eu só queria falar para vocês que é super importante a gente cuidar de quando acontece um desequilíbrio dessa flora, a gente fazer um tratamento, e não é um tratamento medicamentoso, e sim de equilíbrio dessa flora, através de suplementos específicos para isso.
Sim, Isso aí. Não, e até aproveitando o gancho do que você falou, a gente tem o Entrin-Dog, que é da Botufarma, que ele tem justamente a Sim. glutamina e ele tem a beta-glucana Beta-glucanas, também. Saccharomyces, Então, isso é uma isso. formulação, fora que tem absorvente intestinal também, que já vai, é tipo uma esponja, ela vai absorver essa toxina e vai diminuir a absorção pelo organismo. Então, são suplementos que não fazem mal para o organismo, porque uma que tem baixa absorção real, muitos desses ingredientes passam reto pelo intestino, e os que são absorvidos são substâncias realmente benéficas para a mucosa, não é remédio, é diferente. É um Sim, suplemento, é um sim. auxílio nutricional inteligente para que o organismo aproveite bem, né? É isso. Sim. Carlos, eu tô E tão acho que curiosa. isso Será que se a gente ligar os comentários, será quer, que vai quer travar? ligar? Ah, eu quero Vamos ver o ver, povo. vamos lá. Vamos lá. Aê, Aê, ligamos de novo. gente! Oba! Vamos ver Vamos agora. lá. O pessoal pelo menos me sinalizou no WhatsApp que não estava travando mais, que estava bom. Então, Olha a vamos ver Mari, agora. A beijo! Mari! Oi, Beijo, Mari, gente. Alesca! Romeu, olha lá. Olha, gente, que legal. Obrigada por nos prestigiar aqui. Fico muito feliz de ver vocês, viu? Fora a Ah, saudade, a né? Fora a Bruna, a saudade. Bruna. A Bru! E aí, gente? Nossa, saudade de vocês, viu? Gente, o Dango é um fofo. Segue o Dango. Quem não segue o Dango, gente, segue o Dango. É um corgi. Quem me conhece sabe que eu sou maluca do corgi, né? Eu não tenho muito tempo para fazer Ai, o Instagram do Mike, gente, mas só eu para tenho um sacanear corgi, eu sou você, maluca. não sei se vai aparecer na câmera, ó, que eu Ah, tô é a caneta do usando. Corgi. Gente, eu pedi pro Carlos uma caneta desse. Ele foi comprar, tinha acabado. Quem é do grupo do Não Corgi, tinha olha mais. que sacanagem. Mostra de novo. Olha isso. Olha só, olha só. Gente, uma pergunta importante aqui do Dango. Uma pergunta importante do Dango aqui. Tá perguntando se o glúten tem a ver com a glutamina. Não, gente, é totalmente diferente. Não. Glutamina é um aminoácido que é isolado, a gente faz, né, na verdade, todo esse processo. E aí o glúten é uma proteína, na verdade, que inflamatória. São coisas totalmente diferentes, tá? Uma coisa ajuda, outra coisa inflama, tá? Então, vamos esquecer, são Sim, coisas totalmente diferentes. Gente, alguém me sim, ligou no sim, meio da sim. minha São bem, live, são não bem, vou nem bem atender. diferentes, né? Se ligou no meio da minha live é que não tá me assistindo. Não vou nem É atender. verdade. Ai, gente, muito Celina, bom. e aproveitando, então, como que a gente pode, então, melhorar essa imunidade através do intestino? Então, Carlos, a questão é, vamos começar lá do início? Como a gente tem a maior diversificação de bactérias no intestino? Porque é a melhor forma, vou te dizer. Quanto mais bactérias boas e maior número de população bacterianas boas fazendo essa ação conjunta, é que você vai ter uma maior saúde intestinal, consequentemente, melhor imunidade. Por quê? Se essas bactérias boas produzem substâncias que estimulam a produção de células brancas de defesa, lembra daquela informação do começo da live? 70 a Sim, 80% da imunidade do organismo vem do intestino, né? intestino. 80% do IgA, nome feio, anticorpo, né? IgA, imunoglobulina IgA, produzida para o quê? Proteger mucosas. Ela protege mucosa respiratória e intestinal. 70, 80%, gente. Então, assim, isso serve para gente. Olha a situação onde a gente está vivendo. A gente tem que ter uma ótima defesa de mucosa, certo? Falando de Covid, Sim. né? Pra gente, o cachorro não, hein, gente? Pra É, gente. é. Se a gente não tiver uma boa imunidade, pode pegar mais fácil, com certeza. E a reação, como você vai, né? Então, para todos os vírus e todas as situações onde que você tem a exposição do cachorro, no caso do cachorro, você tem a mesma coisa. Então, quanto mais você cuida do intestino, mais você cuida da imunidade. Só que a história é lá atrás. Se você pegar um cachorrinho filhote e conseguir introduzir alimentação saudável para ele,
com o mínimo de toxinas, que seja com ingredientes de alta digestibilidade, que seja fácil de digerir, que o corpo não gaste muita, não inflame, né? Não produza toxinas por causa dessa digestão, e nem tenha Sim. conservantes, que tenha aditivos tóxicos, né? Tem as substâncias que estão mascaradas, grudadas lá no ingrediente que a gente não sabe. Então, vamos cuidar da Sim. alimentação do A filhote, pegadinha. Tem a a pegadinha ali, né? pegadinha, né? Então, por exemplo, se você pega um filhotinho, você conseguir introduzir ele, né? De novo, ali na alimentação natural, filhote, porque tem suplementos para isso, né? Acho que a gente está conversando essa semana sobre alimentação natural, né? A Silvia falou Sim. muito bem disso ontem, Michele também. A gente precisa trabalhar com alimentos, ingredientes inteligentes, mas que a refeição seja balanceada e completa. Por isso que a gente tem os suplementos específicos para isso, tá? E fazendo Sim. isso mais cedo, mais diversa é a população bacteriana no intestino. Por quê, Carlos? Então, Porque quanto tem antes uma eu conseguir fazer informação. isso, melhor. Porque tem uma informação, olha só. Isso é uma informação muito séria. Porque quando o cachorro começa a ter maturidade, quando chega lá para os 8, 9 meses, né, para frente, o intestino começa a ter memória de população intestinal. O que quer dizer isso? Ah, Olha que é um pouco complexo isso, mas eu vou explicar. Porque quando a gente tem um filhotinho, por que criança, né? Criança assim também, filhote, bebê, tudo tem diarreia, vômito. É bem mais comum que adulto. Por quê? Porque é sim, muito sim. fácil desequilibrar, porque eles não têm flora intestinal de memória, meio que desequilibra, entra uma flora intestinal desconhecida, que é uma bactéria patogênica, coloniza, aí daqui a pouco já expulsa de novo. Então, assim, não existe uma memória de manutenção, você está ensinando a tolerância intestinal do seu cachorro. O que quer dizer isso? Então, quando a gente tem a mucosa, né, ali interpretando o que o animal está comendo, ele começa a entender assim: nossa, esse é legal, esse não é legal, isso é legal, esse não é legal. O que inflama não é legal, entendeu? Aí ele vai guardar para a Sim. memória lá. Olha, isso inflamou meu organismo, então isso não é legal. Por quê? Quando você tem uma mucosa irritada, inflama muito mais. Ele vai inflamar coisas que não deveriam irritar. Essa é a questão. Quando a gente tem um filhote, você dá uma dieta que é irritativa para esse intestino, você, além de causar irritações, entra proteína que não deveria entrar. Então, ele começa a desenvolver uma intolerância alimentar. Ele começa a brigar com coisas que não deveria brigar, né? Sim, por Então, a conta gente dessa memória, precisa. por culpa dessa memória. Isso. Então, o que é ideal? Trabalhar essa flora intestinal, trazendo o cachorrinho para ter contato com grama, ter contato com outros animais, deixar ter contato com os outros filhotinhos. Olha o Marco, oi professor, tudo bem? Boa noite. Marco, boa Então, noite. e você A sabe que Ju, uma a das Ju. melhores. Ô, Ju, que saudade! Que saudade de vocês, gente. Então, assim, a questão maior é, conforme o animal também tem contato com outros animais, isso enriquece a população bacteriana dele. Trazer aquele cachorrinho só no colo, ficar com ele no colo o tempo todo e não deixar ele ter contato com os outros animais, pode ser um problema para ele, porque ele vai ter uma Sim. diversidade bacteriana ruim, né? É como se fosse uma criança, E né, Celina? Como se fosse a sim, criança que vai ter contato com sim. outras coisas, né? Também. Estão com dúvidas aqui de alguns suplementos, que eu posso respondendo? Pode, Estão claro, falando claro. sobre, food dog crescimento, gente. Tem, dependendo da idade do animal, da idade, desculpa, gente, da raça do animal, do porte dele, o animal tem a maturidade mais para frente ou antecipada. Então, cachorros de raças pequenas, né? Então, esses mini e até mais ou menos uns 10 quilos, tá? De peso vivo quando adulto. O que acontece? Esse animal, ele entra na maturidade com 1 ano, 12 meses, tá? Se você pega já, por exemplo, um gigante, um malamute do Alasca, aquele cachorro maravilhoso, gigantão, né? Aquele cachorro lá, gente, é maravilhoso, só que ele é gigante. Então, a maturidade óssea dele, maturidade do organismo, ela acontece mais para frente, que às vezes chega até 18 a 24 meses. Então, é importante a gente Chega até 2 considerar anos, isso. quase.
É. Então, o food dog crescimento, a gente usa ele até a maturidade. Quando tem a maturidade, a gente migra, né? Ou pode ser o food dog adulto manutenção, pode ser o food dog basic, pode ser o minerais, dependendo do que é a situação ali, né, do animal, tá? Sim, Então, sim. essa é uma dica, Ó, tá? ó o Rafael, ó o Rafael. Olha, Rafa, tudo bem? Dieta de Tem uma exclusão, teria dieta de algum problema exclusão. usar o Entrin? Não, eu acho que o Entrin, assim, a única questão que a gente tem que só tomar cuidado com qualquer ingrediente que tem na forma, se o animal já tem sensibilidade prévia. Só isso. Fora isso, gente, se não é especialmente, por exemplo, de é difícil acontecer, nunca vi. É glutamina, por exemplo. O animal tem alergia à glutamina, não existe porque é um aminoácido, né? Uma que não é uma proteína, porque é pequenininho. Mas É que tem uma pequenininho. substância, sei lá, que ele é sensível. Se não tiver, gente, com certeza o Entrin vai ajudar muito, muito, porque ele é um absorvente intestinal, ele vai ajudar a proteger essa mucosa e vai fazer com que as bactérias patogênicas não consigam acessar de forma tão fácil essa mucosa. Então, você dando probiótico, né, usando o Lactofull, você permite restabelecer a flora intestinal e o Entrin ele vai ajudar a proteger a mucosa. Então, é um combinado, né? Um vai ajudar de um lado, Sim, outro vai ajudar de outro. Ele é é uma meio dupla que dinâmica, digamos isso. assim. Alguém perguntou de simbiose, né? O que é simbiose? Simbiose, Sim, simbiótico. Simbiótico, para mim, gente, é um ser vivo. Eu acho que tem algumas coisas erradas aí em comunicação de produto, que eu vejo às vezes por aí, que trata um produto inócuo, que é uma substância que não é viva, como simbiótica. Pelo menos é o que eu aprendi lá na quinta série, que simbiótico é quando é um ser com outro ser. Existe sim, uma relação do ecossistema simbiótica. Um produz uma situação onde que o outro também se beneficia e vice-versa. Então tem que e tomar cuidado com os vice-versa, termos. exato. Para mim, tá, Celina, não vou dizer, não vou ficar discutindo termo com vocês, mas para Celina aqui, simbióticos são os probióticos. Os probióticos são simbióticos, tá? Só para vocês Sim, terem. O que chamam de simbióticos são pré-bióticos. Vamos lá, aulinha bem leiga, tá? Bem tranquila, bem leve. Pré-bióticos, gente, comida do bichinho, lembra disso? Fácil. gente, eu nunca Probióticos. mais esqueci isso. Bichinho! Aprendi no Gente, curso é dela isso. e nunca mais esqueci Sim. isso. Comida do bichinho. Pré-bióticos, fibras, Carlos, a gente tem muita necessidade de fibras, porque a comida do bichinho é que vai fazer com que a população boa continue permanente no intestino. Por isso que a gente tem o quê? Né? O Food Pet Mix. O Food Pet Mix é o quê? É um mix de fibras que foi formulado justamente com uma proporção correta de fibras solúveis e insolúveis para que haja uma fermentação bacteriana benéfica para que a gente dê comida pro bichinho. Então, pré-biótico, comida do bichinho, probiótico, lactofull, bichinhos, né? O E é bichinho. isso. E aí a gente vai vendo qual que é o melhor momento para a gente usar uma coisa ou outra, tá? É Ah, isso sim, aí. com certeza. E além do pré-biótico e do pré-biótico, das fibras, né? Teria mais Uhum. algum componente que a gente poderia usar para melhorar essa imunidade através do intestino? Carlos, tem uma substância que eu gosto muito, que eu acho que faz muito sentido, que tem uma absorção intestinal, mas assim, não é só pelo intestino, acho que é pro organismo inteiro, né? E não é só via intestino, eu acho que tem uma absorção intestinal, mas que tem uma ação global, que é a vitamina D. Vitamina D3, gente. Cachorro não converte com sol. Ah, converte, pode ser que converta um pouquinho, mas todos os trabalhos que a gente lê na área dizem que não há produção suficiente de vitamina D3, tem que vir por via alimento ou via suplemento. Então, você sabe que tem vários trabalhos, tá? Vários trabalhos dizendo que os animais são deficientes de vitamina D3. Infelizmente. Alimentar esse animal que tá lá em casa, às vezes a gente achando que tá super, hiper ok, né, em relação à vitamina D3, porque toma o sol, fica lá fora, fica tal, e esse cachorrinho tá deficiente de vitamina D3. Então, é complicado, porque se a gente não suplementar, vai faltar, né? E uma outra substância Sim. que eu adoro, que eu acho que dá uma aula só disso, que é o ômega 3.
Gente, quem não ouviu falar em ômega 3? Gente, ômega 3 é tudo na vida. Por que que é tudo na vida, gente? Ele é anti-inflamatório. Ele modula a inflamação, né? Ele faz com que a inflamação do corpo ela seja menos agressiva. Por quê? É constituição celular. Vamos lá, um pouquinho de aula, vai. Não tem como, né, Carlos? Vai conversar com o professor, o professor não vai ensinar, Carlos? Não dá, né? Ela não perde a chance. Eu não perco a chance, eu não me aguento. Vocês vão me perdoar se eu estiver sendo muito técnica, vocês me matam depois, mas assim, eu não consigo me segurar, tá? Vamos lá. Célula, a gente tem a célula de todo o corpo, certo? Todo organismo, o PET, ele tem várias células que formam o organismo, que formam os tecidos e formam a célula. A célula, o organismo que forma o indivíduo. E aí o cão, né? Ele é formado por inúmeras células, vamos pensar assim? Só que, vamos olhar uma célula. O que a célula tem? Ela tem o núcleo, tem as organelas, né? Biologia, lá do quinto ano, né? E tem a parede celular, né? A parede celular, gente, o que tem na parede celular? Proteínas, moléculas de gordura, de ácidos graxos essenciais também. Ah, por que você falou isso? Porque o ômega 3, ele concorre um pouco com o ômega 6 inflamatório, porque tem o ômega 6 GLA, que não é esse, tá, gente? O ômega 6 GLA é super anti-inflamatório, mas é o único da cadeia 6 que é realmente anti-inflamatório. Mas o ômega 6, ele normalmente faz desencadear o quê? A cadeia do ácido araquidônico, que é a cadeia inflamatória do organismo. E se você ele estimula a inflamação no organismo, né? Isso. Se você consome mais ômega 3, essa parede celular, imagine que seu corpo inteiro, o corpo do cachorro também inteirinho, é formado por células. Só que eu peguei uma célula e estou fazendo o quê? Um modelo para vocês. Então, essa parede celular é formada também por ácidos graxos de cadeia, ácidos graxos essenciais, tá? E aí a gente vai ter o quê? Se essa célula for preenchida por mais moléculas de ômega 3, vai ter uma modulação inflamatória. Então, esse corpo, esse organismo inflama menos. Por isso que aqueles cachorros que têm alergia, mas não têm alergia a peixe, né? Porque principalmente o ômega 3 vem do óleo de peixe que a gente tem no mercado. Sim, é né? importante até falar isso. Isso. Não sendo alérgico a peixe, tem que tomar ômega 3, gente. Por quê? Porque ele vai combater essa inflamação. Não é incrível isso? Porque é de dentro para fora. Não, aproveitando aqui uma dúvida do Nutritiva Pet, Tá. Quando acrescenta o food dog, a gente sabe que tem animais que são um pouquinho seletivos, né? E que quando você acrescenta na dieta, eles podem ter alguma rejeição. Quais as tuas dicas que a gente pode fazer para melhorar essa aceitação para eles? O que a gente vê é pouquíssimo, tá? Eu falo isso porque uma das maiores empresas de alimentação natural que fazem aqui, né, no Brasil, a gente sabe que eles usam nosso produto e a gente não vê esse tipo de relato. Então, a gente tem realmente um N muito grande para entender se isso é fato ou não, tá? Isso é só para vocês entenderem. Mas, se existe um cachorro que realmente tem essa dificuldade, o que a gente dá de dica? Uma que provavelmente ele nunca tomou um premix, né? O que é premix? É uma junção de vitaminas, minerais que são extremamente necessários para que se complemente a dieta. Então, para que a gente faça o início da introdução, respeitar a transição adequadamente, né? Como a gente indica, mas também misturar primeiramente na proteína. Se você conseguir, na hora que você vai montar a dieta, você mistura na proteína primeiro e depois você mistura o arroz, os legumes, o que você for adicionar depois. Por quê? Porque a carne tem um sabor muito forte, né? E acaba mascarando um pouquinho o odor de algum tipo de vitamina, enfim, que esse animal possa sentir. Mas, gente, independente disso, não é escolha, é isso que é duro. Não é escolha. A gente precisa pôr o suplemento de qualquer jeito. Você sabe que todos os casos, Carlos, que eu atendia na minha clínica, quando precisa dar, era só uma questão de introdução gradativa, respeitando até um pouquinho o tempo daquele animal se adaptar ao paladar. Mas depois, super bem, né? O que eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, entender que é tão necessário, sabe assim, eu falo pro meu filho, às vezes meus filhos mesmo, não peludos, os meus filhos, quando eu vou dar remédio para eles. Tem remédio que é amargo pra caramba, gente. Já deu de pirona sem nada junto, é um terror.
É. Só que às vezes, assim, se você consegue misturar, por exemplo, num suquinho, né? Você põe num Dá uma suquinho ali e tal, e enganadinha. dá uma enganadinha. Por isso que eu acho Sim. que tem umas dicasinhas que não é todos os cachorros, tá? Vocês vão puxar vocês vão puxar, né, a minha orelha, mas eu vou falar porque eu acho que é uma dica interessante. Gente, bacon, sabe bacon? Você pega bacon, pica só um pouquinho, hein, gente? Pica, põe na frigideira assim, ó, dá uma fritadinha dele, mas tira o bacon, gente, só frita ele, tá? Aí sabe aquela carne que você for colocar, adicionar? Passa aquela carne nesse olhinho do bacon, tá? E aí coloca o suplemento. Ah, É uma olha a dica que, assim, dica. porque Você é faz como se fosse uma um carne moedor. power, né? Você faz uma Uma carne carne power. power, A carne já né? é E, gostosa para eles. Aí você vai e aham, coloca um baconzinho, caramba, né? Aí fica super bom, porque eles têm a sensação, né, de olfato muito maior que a gente, né? sim, 20 vezes sim, maior, sim. né? E assim, gente, bacon não é para dar o bacon pro cachorro, gente. Não, Dango, não dá o bacon, entendeu? Não dá, não come o bacon, Dango, não come o bacon. Mas assim, Dango, não querendo te faz. enganar, mas é só o cheiro do bacon É só mesmo, o cheiro. tá? Por É quê? só- Porque se esse animal tiver sensibilidade à gordura do porco, também tem isso, tem várias questões. Tem gente que fala que funciona com manteiga. Manteiga, pouquinho, hein, gente? Pouquinho. Não margarina, hein? Margarina não, pelo amor de Deus. Manteiga, Sim, manteiga animal, manteiga. Pega um pouquinho de manteiga, coloca, dá aquela derretidinha leve, não precisa saturar aquela gordura, né? Dá só aquela derretidinha e passa a carne moída, ou a carne ou frango que você for dar, e aí coloca o suplemento, mas sempre numa dose um pouquinho menor que a transição normal. E aí você vai aumentando aos pouquinhos. Mas não mistura no arroz, entendeu? Então é um jeito de você mascarar aos poucos, mas você sabe que essa dica é para pouco cachorro, cara, porque eu realmente, de verdade, na minha casuística de cachorro, que todo mundo sabe que eu já atendi um monte, né? Eu vi poucos rejeitarem, porque eles já tomavam um suplemento, eles já faziam premix manipulado, enfim, antes, sim, né? sim. 6 anos atrás, antes de existir o Food Dog. Então, quando a gente introduziu, o Mike, com 6 meses, 5 meses, ele já comia Food Dog, né? O Mike, quem conhece, entra lá na minha página, é um corgi fofinho, meu filho fofo. Ele é super saudável, graças a Deus, Esbeltíssimo, esbelto, um esbeltíssimo. dos poucos corgis, né? E a gente tá no interior aqui, tem um lago no condomínio. Agora ele tá super atleta, porque a gente dá, cada um que quer dar uma volta no lago pega eles, né? E aí eles dão, sei lá, Sim, 5 voltas no sim. lago todo dia, entendeu? Então a gente começa a ter toda essa vida aqui, né? Adaptada com alimentação boa, com suplementação. E a gente sempre faz exames, né? Eu sempre estou fazendo exames com eles. A Prim também. A Prim é castrada, mas ela é uma vira-latinha danada. Se deixasse, né, ela comeria o mundo. Mas ela é super saudável, faz todos os exames. Então, eles, assim, é aquela tranquilidade, né, cara, de ter um cachorro saudável, né? Poxa, Sim, eu acho que claro, claro. isso não tem preço, né? De saber que ele Sim. tá correndo menos risco de inflamar e de ter algumas doenças lá na frente, né? Isso é muito bom. Não, com certeza. É isso A aí. Pet Food Nature está perguntando aqui: o food dog deve ser Tá? colocado nas porções. Se der tudo em uma refeição, é muito, né? Né? Não é legal, gente. Por que que não é legal? Tem duas questões aí, tá? Uma que não é legal porque você dá deixa uma porção com pouco nutriente e outra porção com muito nutriente. Ah, mas tem a ver? Não é um balanço do dia? Mais ou menos, porque o corpo, o que você vai absorver numa dieta tem a ver com a proporção, é bem complexo, né? Tem a ver com a proporção de outros nutrientes. Então, por exemplo, carne tem muito fósforo. Então, no food dog, ele tem um cálcio suficiente para balizar o fósforo da carne. Naquela porção, se você não colocar o equilibrado, vai faltar cálcio. Então, naquela refeição vai ser uma dieta muito rica em fósforo, pouco em cálcio. E aí, na outra porção que você vai pôr um monte, você vai dar muito nutriente Vai pelo naquela excesso. única refeição. Pode irritar um pouco a mucosa estomacal, intestinal, que não é muito legal, né, Carlos? Então, tudo foi feito Sim, e, assim, elaborado para a quantidade certa e proporcional que o animal deve comer, né? Então, ele tem que ser sim. proporcional à refeição. Eu sempre falo, gente, porciona a refeição do dia. Quanto que o animal vai comer no dia?
suplementa do dia, entendeu? Mistura tudo, depois você reparte nas porções. Que Ah, a é a Fernanda melhor acabou de forma. responder isso, ó. A Fernanda acabou de responder isso. Sim, Eu misturo na alimentação que isso. faço dos 15 dias, misturo nos alimentos já frio, Sim. congelo a porção diária, tira do freezer, temperatura ambiente e sem aquecer. Tudo bem? Certinho. Certinho. A única coisa que acho que não está explicado, mas acho que ela deve fazer. Tirou do freezer, geladeira, direto. Não Sim, deixa em cima da sim. pia, gente. Esse negócio de pôr coisa congelada em cima da pedra. Eu sei que eu tenho aulas, né, com nutricionistas humanos, elas falam que são engenheiras de produção também, enfim. Isso é um absurdo, porque fermenta tudo em volta, porque descongela antes, e lá dentro tá congelado. Isso. E a gente fica esperando lá Sim. no meio descongelar, só que lá fora já fermentou faz tempo. Então, descongela dentro da geladeira. Depois, se vocês quiserem, tem gente que dá gelado mesmo, entendeu? Tira a geladeira e dá. Agora tem gente que gosta de dar uma mornada. Pode amornar no banho-maria. Ah, muito trabalho. Muito Eu dou trabalho? gelada. Eu dou gelada. Ah, então, muito trabalho, então dá gelado mesmo. Agora, gente, 10 segundinhos no micro-ondas não tem problema. O pessoal, micro-ondas não é. Sim. Gente, não é para fritar a comida no micro-ondas, não é para deixar fervendo a comida no micro-ondas. Agora, amornar, quer dizer, ao ponto de você colocar o dedo e assim, não tá quente, tá só morninho, não tem problema nenhum, gente. Eu sei que, mas a vitamina tal. Ok, o food dog ele tem uma margem de segurança aí em questão de perda de nutriente também. Então a gente tem essa margenzinha, tá? Que a gente, se a gente Sim, perder um sim. pouquinho ainda, a gente tem a quantidade necessária que a gente pode continuar oferecendo. Então é uma questão de segurança, por isso que a gente já pensou nisso, né, na formulação. E tudo isso que a gente fez é para pensar na praticidade também de quem usa, né? Se tem que ser, Claro, claro, não, com tem que ser muito certeza. bom, Tem, tá? tem uma pergunta aqui, Serena, que eu queria passar para você, que foi o Tá. Rafael. Ele perguntou se é possível o suplemento, no caso o Food Dog, causar alergia. Explica um pouquinho pra gente. Não, eu acho assim, Carlos, alergia, tá? Ela é diante alguma coisa, concorda? Só que essa Sim, alergia, ela não é causada uma quantidade pequena de uma única vez. Normalmente, esses cães que podem ter uma alergia prévia é com alguma substância que possa ter. Por exemplo, tem food dog que tem moss, não tem? O que que é moss? Parede de levedura, certo? sim, Levedura, o animal pode ser alérgico a um monte de coisa, inclusive a levedura. Então, se o animal for alérgico à levedura, então não dá nenhum produto, entendeu? Nenhum produto de levedura, certo? Então o que que é ideal? Se esse animal tem alguma sensibilidade à levedura, usa o Basic, Food Dog Basic. Food Dog Basic não tem MOS. Então é por isso que os cães que têm alguma alteração de saúde ou que têm uma particularidade de saúde, é super importante que tenham acompanhamento do nutrólogo, porque essas dicas ele vai te dar, essas dicas ele vai te sim, orientar, né? Agora, se o cachorro é sim. saudável, ele não tem nada, pode sim usar o food dog, adultos não pensam sem problemas, o crescimento sem problemas, tá? Pode usar até o basic, né? Porque o basic, olha só uma dica, gente. Quando vocês fazem essas dietas, né? Que a gente quer pôr víscera e tem que pôr as vísceras tal. Por que tem que pôr as vísceras? Porque tem colina, principalmente. Colina é uma substância que a gente precisa muito estar presente na dieta. Só que a carne em si, a carne, né, o pedaço de carne, o frango, não tem colina, assim, uma quantidade muito baixa. Tem, mas não é muito grande. Então a gente adiciona normalmente vísceras para, entre outros ingredientes, né, principalmente trabalhar com colina, tá? Então o que que a gente fez no Basic? A gente ajustou vitamina B12, ajustou algumas vitaminas, né, algumas coisinhas que a gente precisava ajustar, porque não tem a víscera. E aí, se você tem uma Certo. receita que não vai víscera, você pode usar o Food Dog Basic, né? Que é super legal. Então, Ótimo. causar alergia, eu acredito que não. Provavelmente esse animal era alérgico, entrou em contato, se realmente foi isso, tá? É o que eu acredito. É isso aí. Maravilha. E, Celina, falando justamente nos animais sensíveis, né? Quais Aham, alimentos que a gente pode evitar e quais a gente pode utilizar num animal que tem intestino sensível? aham. Peraí, volta a pergunta que eu estava lendo aqui até uma solicitação aqui do Ó, comentário.
Volta lá. Desculpa, Carlos. Tá. Então, quais alimentos que a gente tem que evitar e quais alimentos que a gente pode utilizar em animais com intestino sensível? Intestino sensível, gente. Vamos se pôr no lugar do cachorro, tá? Se você comeu alguma coisa, não deu certo, o negócio não deu certo, sentiu aquela sensação tipo, ai meu Deus, não tô bem hoje, né? E aí, o que que você faz? O que que sua mãe fala? O que que sua avó fala? Não coma comida condimentada, não coma comida pesada, de difícil digestão. E elas têm razão, Carlos. Por quê? O Sim, animal que ele tem um intestino sensível, ele está numa situação delicada, que o organismo não está produzindo, às vezes, enzima suficiente, não está com a microbiota intestinal equilibrada, né? E alguma coisa que pode ser que ele comeu irritou, inflamou a mucosa, né? Ou tomou um fármaco, um quimioterápico, antibiótico e pode ter causado essa inflamação. E tudo isso a gente acaba tendo como, né, resultado aí uma disbiose, um animal com um intestino sensível, tá? certo. Como a gente age nesse caso? Evitar alimentos condimentados quase sempre, né? Mas para eles é pior ainda. Então, aditivos. Então, rações, por exemplo, que tenham também uma composição, enfim, que tenha realmente muitos conservantes, aditivos, não é ideal, não é legal, tá? Tá, O que que é bom, gente? Dar alimentos que sejam de alta digestibilidade. O que que é alimento de alta digestibilidade? Tá? É um ingrediente que ele está bem cozido, principalmente de legumes, que seja bem cozido. Se esse animal ele tá com esse intestino sensível, não é muito bom a gente começar nessa fase, entrar com barfe, por exemplo, uma dieta crua. Eu, pelo menos, não gosto de entrar nada com dieta crua nessa fase do animal com esse intestino sensível. Então, tudo cozido, certo. arroz cozido, sempre, né? Batata, cenoura, tudo cozidinho, bem Tudo para facilitar a fácil digestão, digestão. né? Isso, Isso, e a certo. proteína também. E proteínas que você vai escolher, ela tem que ter alta digestibilidade, tá? Então ela tem que ser fácil de digestão para o corpo, porque vai quebrar melhor e vai chegar no intestino num formato já mais fácil de processar e transformar em bolo fecal e que essas bactérias também têm uma fermentação melhor, né? E cuidado, gente, com muita adição de ingredientes novos. Então, esse animal que está com esse intestino Certo. sensível, às vezes a gente faz uma dieta especial, que às vezes tem 4 ou 5 ingredientes, só 4 ingredientes, né? Ah, nossa, que dieta pobre, né? Mas é para que a Aham. gente dê tempo ao tempo, dá tempo desse intestino se restabelecer. Vamos deixar que a mucosa volte a epitelizar e fechar um pouquinho mais. Promove, né, probióticos, pré-bióticos, fibras que não fermentem tanto, mas que Sim, ajudem. Então, a gente tem o Food Pet Mix formulado muito bem para isso. Acho que é uma formulação que ajuda cachorro que come ração também, tá? Não precisa ser cachorro que coma alimentação natural. E realmente tudo isso vai ajudar no processo, e aí você vai melhorando as condições e aos poucos vai reintroduzindo o que esse animal ele deveria comer realmente, né? Como necessidade diária, tá? Então é um processo, esses certo. animais que são sensíveis, a gente tem que tomar mais cuidado. E claro, cuidando muito sob orientação do veterinário, do seu nutricionista, veterinário, nutricionista zootecnista, né? Vamos sempre ter uma Sim, orientação, porque esse caso é especial. Esse caso precisa de orientação veterinária, tá? É isso aí. certo, maravilha. E quais os cuidados que a gente precisa ter, então, com os cães de intestino sensível? Qual Então, cuidado? Principalmente na questão de, por exemplo, de inserção de alimentos novos. Como que eu vou fazer essa inserção para eles? é justamente o que a gente estava falando, né, Carlos? Fazer uma transição, sempre gradual, pensando se o animal ele está irritado, vamos acompanhar como é que ele está. Vamos dar um probiótico, vamos dar uma fonte de fibra que não fermente tanto, mas que tenha um absorvente intestinal junto para ajudar a também esse intestino a ter mais tempo ao tempo, né? Dá um quê? Certo. Uma alimentação de fácil digestão, introdução muito gradual de cada ingrediente,
dando tempo para o organismo se acostumar, e avaliando fezes, avaliando comportamento, tudo isso com olhar veterinário é muito mais fácil, né? O nutrólogo que entende dessa parte vai saber com certeza orientar melhor esse animal numa fase dessa. Que é Então super a importante. gente faria com o pet mais ou menos como você falou, como a mãe faz com a gente, né? Então numa situação que a gente tá com Sim, a barriga ruim ali, ela entra com uma canja, uma coisinha mais leve, sim. não é? Então Uma a gente vai dica acabar que é fazendo para muito eles bom também. é que, claro, só diabéticos tem que tomar cuidado por causa da glicemia, né? Que é um carboidrato simples, mas é o arroz japonês. Quando o animal ele tá com uma Tá. alteração intestinal, o ideal às vezes é o quê? Fazer arroz japonês, tá? E carne Olha, moída, se ele não for alérgico à carne bovina, tá, gente? É isso. certo. Ah, só isso? Às vezes é 2 dias. Você não vai matar o cachorro, porque também não comeu suplemento 2 dias, tá? O importante é Sim, entender isso. É melhor focar no restabelecimento da mucosa intestinal nessa fase do que ficar tuchando também coisa no bichinho agora, entendeu? Vamos dar tempo sim. ao tempo. E recuperou? Vamos entrar com o Entrim, por exemplo. O Entrim ele é maravilhoso porque ele tem um adsorvente intestinal, ele tem glutamina, ele tem beta-glucano, quer dizer, ele vai modular a inflamação na mucosa, ele vai promover um substrato para que essa célula se recupere mais rápido e vai absorver a toxina, quer dizer, daquela bactéria ruim. Então, você vai dar tempo ao tempo para essa mucosa ir se restabelecendo. Aí você vai reintroduzindo a dieta desse animal que ele comia, bem aos pouquinhos e acompanhando como é que ele vai ficando, né? E uma E na das dicas realidade é você vai batata com carne também, né? também. Mas poucos dias, hein, gente? Uma. Poucos dias. A Poucos batata até dias. porque. A batata até porque a gente, pelo menos eu na minha infância, minha mãe tá assistindo a gente, ela vai poder confirmar isso. A gente sempre comia Aham. batata, a batata cozida realmente, quando você tinha qualquer Sim, desarranjo e tal. sim, A sim. batata a gente já usa pra gente também, né? Uma das substâncias que foram comprovadas, né, cientificamente, que é incrível, que tem na abóbora. A abóbora, ela tem um imunomodulador, nome feio, né? Imunomodulador intestinal. Olha que incrível. Apesar de ter gente que Ah, fala que fermenta, que dá diarreia, se você, aos poucos, o que eu normalmente faço nesses animais sensíveis? Eu introduzo, às vezes, batata com carne, escolha a proteína, né? Que é a proteína ideal para ele. Às vezes, se ele tem alergia, a gente tem que descartar, escolher outra. sim, sim. Mas eu gosto sempre de escolher a carne bovina de primeira escolha, né? Se esse animal não pode comer, a gente troca, depois vai variando, né? Porque esse animal que está sensível não é ideal ficar trocando a proteína nessa fase, tá? Mais para frente a gente troca. E aí, batata, uma carninha, né? Vai aumentando, você pode colocar uma mandioquinha e uns pedacinhos de abóbora. E sabe o que é legal também, Carlos, que eu gosto muito de introduzir um pouquinho mais pra frente? Maçã com casca. Olha, Só que você pica tá. ela, porque como esse animal ele não mastiga, né, o estômago também está sensível, dá uma picada nela só para melhorar a digestão. Porque tem quercetina na casca. Casca da maçã tem quercetina que também ajuda muito a cicatrizar, a melhorar e restabelecer a mucosa intestinal. É tudo científico, tá, gente? Não estou falando isso porque é só também na vivência, né? Isso é tudo de Certo. artigo científico que mostra que a quercetina ela é muito válida aí também na recuperação intestinal, né? Tem Ai, bastante que substâncias ótimo. legais, né, Carlos? Tem muita coisa legal pra Sim, gente sim. É aquela usar. coisa de que no próprio alimento a gente pode encontrar substâncias que melhoram a qualidade de vida, né? Sim, com certeza. Eu acho que a junção da natureza, o que a gente tem de bom, a gente sempre tem que só guardar essa informação. O que a gente come, na proporção que a gente come, não é uma dieta completa, né, para o cão. Isso é fato, é o que a gente Sim, mais defende e é o que a gente precisa ter consciência, né? Agora, fora isso, você tem que explorar ao máximo o que as hortaliças, o que as proteínas de origem animal, todos os ingredientes que a gente tem, para entender o que já tem de nutriente lá. Que só os claro. ingredientes já oferecem. Depois a gente vai e adiciona um suplemento que vai fazer o quê? Vai dar aquele toque final e complementar tudo, deixar a comida bem nutritiva, né? Faltando nada, bem redondinho, para que a gente fique tranquilo, com a consciência super amena, porque a gente Sim, está fazendo o melhor para eles, né? O melhor para os nossos sim. cachorros.
né? Não, É com isso aí. certeza. Celina, e para finalizar, né? Porque você tem outra live, né? Ainda hoje Ah, vou também. assistir. Gente, tem uma live do meu sócio, hoje já tá sendo, ó, depois eu conto onde é que é. Você tem Já tá outra sendo, live né? daqui a pouco. É. E Aham. assim, para finalizar, Celina, conta, queria que você desse um conselho para gente de Tá. como que a gente vai poder fazer o combo da melhora da imunidade, resumindo tudo que a gente falou aqui hoje. Legal, Carlos. Então vamos lá, gente. Vamos cuidar desse intestino. Não espere que o intestino perca seu equilíbrio para cuidar dele, tá? Vou dar alguns protocolinhos aqui, tá? Saudáveis. Certo. Anotem, pessoal. A Cachorro live que vai ficar tem gravada, mas sensibilidade anotem. intestinal. Vamos lá. Intestino não tá legal, já é desequilibrado, toda hora tem sintoma. 60 dias. Tudo isso, doutora. 60 dias de probiótico todos os dias antes de dormir, tá? A primeira, segunda semana, pode usar a dose inteira. Depois, pode usar meia dose, não tem problema, contanto que você continue usando todos os dias durante 60 dias. Para quê? Para que essa mucosa, essa população intestinal volte a funcionar de forma bem equilibrada. Ah, mas meu cachorro é saudável, não tem nada, eu quero só manter essa flora legal. Show! 2 vezes por semana, tá? Começa aí na dose inteira, 2 vezes por semana, escolhe um diazinho no calendário, à noite antes de dormir. Por que à noite antes de dormir, Carlos? Porque é o tempo que o animal fica mais tempo em jejum. E aí a gente consegue ter uma ação melhor desse probiótico, tá? E aí a gente faz o quê? Maravilha. Vamos falar do sensível de novo. É o animal sensível, 60 dias de probiótico, vamos usar o Entrin Dog, porque é um tratamento também muito interessante a gente fazer um suporte para a modulação intestinal, tá? Então, se a gente der substrato para que o corpo se recupere mais rápido, essa evolução ela é muito mais efetiva. Então, vamos utilizar nesses 60 dias o Entrin Dog também junto disso. Ah, mas é bom ter em casa? Com certeza, porque eu brinco assim, quem não sofreu mal da segunda-feira, né? Teve churrasco em Sim. casa, hoje a gente não tá tendo muita ação social, enfim, não tá vendo muitos amigos. Poxa, tal pessoa tava no churrasco, deu uma carne pro cachorro. O cachorro comeu a ração do gato. O cachorro, sabe, É, alguma coisa às vezes acontece. Gente, aquela melhor coisa besteirinha nessa que hora. caiu e não deu tempo de você pegar, ele foi mais rápido, né? Gente, melhor coisa nessa hora. Manda bala no Intrindog e Lactofull. Lactofull na dose inteira, tá? Mantém isso pelo menos uns 7 dias para garantir que não haja estrago aí. Por quê? Quando o negócio vai pegando, vai piorando e vai ficando mais difícil você recuperar essa mucosa. Então, vamos cuidar antes que aconteça isso, né? Se fala Sim, muito de alergia, alergia, alergia. A alergia ela acontece principalmente porque uma permeabilidade intestinal aberta se ela, normalmente ela acontece porque ela inflamou. Ela inflamou. Então, se a gente não deixar inflamar e cuidar dessa permeabilidade, que deixar ela fechadinha, as junções das células fechadinhas, a chance de uma alergia é muito menor. Por isso que a gente precisa cuidar, tá? Ah, mas assim, o que eu faço para sempre? Ideal que a gente faça o ciclo, sim, se puder sempre. Agora, se não puder, então faz um ciclo de um mês, depois faz uma vez por semana, pelo menos, ou uma vez cada 15 dias, mas não largue totalmente esse probiótico. E não largue as sim. fibras, gente, as fibras na dieta. Lembra a comida do bichinho, bichinho? Lembra disso? O Ele Food precisa se Pet Mix, alimentar, o bichinho. é isso aí. Food Pet Mix, a gente tem uma montagem de fórmula que ela é perfeita para que a gente tenha uma fermentação positiva de bactérias benéficas no intestino desse animal. Então, combinação de intestino, Lactofull, Entrin e Food Pet Mix, O que de Pet seriam os três Mix. mais importantes. Cachorro, não tem sintoma tal. Então, pelo menos, gente, Lactofull, né? E Food Pet Mix, tá? Ah, mas eu não quero usar Food Pet Mix. Pode usar fibra? Pode, mas faz balizamento dessa dieta, porque ele tem que comer pelo menos 2% de fibras. Pode usar aveia? Pode usar outros ingredientes? Pode, mas não é uma relação tão perfeita como a gente tem na formulação. Mas Sim, tudo bem, a gente tenta adequar de acordo com o que o animal precisa. Tá bom? claro. E até aproveitando que a Hispana
Kamura Zen perguntou aqui, e os probióticos humanos? É justamente isso que você está falando. Eles não vão ter as cepas que o cão obrigatoriamente precisa, né? Por exemplo, eu tenho um que, não gosto de ficar falando nome, né, de elemento humano, enfim, mas que ele salva a pátria aqui. Às vezes é aquele da farmácia, né, que é o pozinho, começa com F, né, que é o pozinho, que tem uns de cápsula, mas a gente usa mais de pozinho, que vem no saquinho. Quando é emergencial, pode usar. É bem interessante, porque às vezes, assim, você não tem nada na mão, aí você tem a farmácia, você compra aquele saquinho lá e usa, mas ele não vai restabelecer a diversidade bacteriana. Ele vai meio que quase fazer com que o animal diminua a proliferação da bactéria patogênica, mas ele não restabelece a diversidade que a gente precisa. Então, pode usar o Floratil? Vai, usa lá o Floratil. Mas depois usa o Lactofull para poder fazer recompor a flora. Ele é uma situação emergencial. Isso. Né? Então, às vezes a gente, vou dizer que não, né? Muitas vezes a gente usa esse artifício sim, porque ele é mais imediato, ele é uma cepa só, e ele vai lá e, né, segura a diarreia, tá? Mas para isso a gente tem também o Entrin, que ele é muito efetivo, ele já é benéfico, não é só efetivo nesse sentido de multiplicação bacteriana, e também já conduz, né, toda uma recuperação da mucosa, tá? É isso aí. Não, com certeza. Celina, queria agradecer muito o compartilhamento de ideias e conhecimentos que você trouxe pra gente. Muito obrigado, enriqueceu a noite aqui com todo esse conhecimento e resolvendo essa dúvida, né, essa curiosidade que o pessoal teve justamente de qual era a relação da imunidade com o intestino. Isso aí, gente. Não é? Espero que o pessoal tenha gostado. Eu sei que, né, ouvir live de veterinário não é fácil, né? Cheio de questão técnica, mas eu tô aqui para esclarecer. Espero que vocês tenham gostado e guardem essa informação e compartilhem. Gente, aperta parece um aviãozinho, né, de papel. Aperta lá, gente, compartilha com todo mundo que vocês conhecem que tem pet, porque é uma informação muito importante. Que quantos cães você já conhece que já têm alergia e que vivem e sofrem por uma questão que parece ser impossível de resolver. E muitas vezes a gente ativando e compartilhando essas informações, a gente vai sim ajudar, né, esses nossos amigos. Não, com certeza. Só antes de encerrar, Celina, só responder uma dúvida aqui que algumas pessoas passaram, que pode sim usar o Food Dog junto com o Food Pet Mix. Né? Com Porque certeza, tem gente que perguntou. Gente, Food Dog, ele é suplemento da comida, ele é um premix, né, de nutrientes, aminoácidos, vitaminas, minerais, para complementar isso, a dieta. Agora, o Food Pet Mix nada mais é que um mix de fibras. Ele não tem cálcio, ele não tem minerais, ele não tem aminoácidos, ele tem um mix de fibras mais absorvente intestinal. Então ele vai ser o complemento perfeito aí da dieta com o Food Dog. Bom, obrigado, Celina, obrigado mesmo. E até mais, até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.